Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Sim, problemáticos e problemáticas. Estamos gravando mais um Love the Problem aqui, esse talvez mais especial do que nunca, porque vamos falar sobre um assunto que só quem está no futuro que consegue falar. Futuro que eu digo assim, não é futuro muito tempo depois, não é um ano depois, não são 2 anos depois, é futuro tipo 12, 13 horas pra frente, que é aquele pessoal que comemora o ano novo antecipadamente, sabe? Aqueles fogos que a gente vê durante o dia, aqui já é ano novo na Austrália. Pois bem, estamos aqui com 2 quase australianos. Já dá pra falar assim? O que vocês acham? Vocês já sentem? Se sentem um pouquinho australiano? Já me sinto em casa aqui, dá pra falar assim um pouco, Lula. Olha só, vocês já estão ouvindo a voz dele que a comunidade ágil brasileira sente tanta falta aqui. Saudades. Porque agora é só a distância, né? Só volta no Agile Brasil, aqui, outro ali. Caio Sestari está conosco hoje. Fala, Caio, tranquilo? Maravilha, Lula, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. E sim, estamos 13 horas depois do horário que provavelmente você está ouvindo esse podcast. Sim, nós estamos 13 horas depois, já estamos na frente. Já é ano novo aqui, não, ainda não. Bom, eu gostaria que fosse, né? Quem sabe no ano que vem as coisas sejam diferentes desse ano, mas ainda não. Olha, só de vocês conseguirem chegar ao final de 2020, 13 horas antes, Caio, isso daí é pra celebrar de pé, viu? Meu Deus do céu. Tem razão, Lula, tem razão. 13 horas em 2020 vale muita coisa atualmente. E estamos aqui também, já que tá falando de Austrália, não tem como, vocês sabem quem tá aqui, já é praticamente de casa. Apesar da distância física, a gente tá sempre conectado aqui no Love the Problem. Estamos aqui com a Amanda Varela também. Fala, Amanda, tudo bom? Fala, Lula. Já tô de casa, já tô me sentindo em casa aqui mesmo, né? Sinta-se em casa. Bom falar de Austrália. A gente vai falar de os presentes que a Austrália nos deu, e conhecer o Caio foi um. A gente não se conhecia no Brasil. Sério? Sério? Não nos conhecíamos, não. A gente veio se conhecer na Austrália, olha que coisa. Que demais, porque eu, assim, a Amanda eu conhecia só de ouvir falar, né? Eu conheci a Amanda, afinal, aqui no Brasil, ano retrasado, ano passado, eu não lembro, em algum curso que a gente fez junto, aqui acho que foi a Masterclass de Kanban, e o Caio eu já conheço há muito tempo aqui da vida do Brasil, mas engraçado vocês se conhecerem aí, tem uma puta comunidade, né, aí, assim, brasileira, que eu conheço pelo menos, né, vou citar uns nomes aqui, ó, por exemplo, já teve o Manuel gravou, inclusive, se você que tá ouvindo não ouviu o episódio com o Manuel Pimentel, ouça, um dos episódios preferidos da galera, um dos mais ouvidos pela galera, que é o que forma um bom Agile Coach, com o Manuel Pimentel, o Manuel que tá de volta ao Brasil já, mas tem o Paulo Furtado, tem o Márcio Sete, tem toda uma galera aí, né? Hoje vocês são quantos aí na comunidadezinha brasileiros amigos aí? Vocês têm esse número? Vocês fazem ideia? Não, anda de uns 10 a 15, mais ou menos assim, por aí, considerando os agregados de família junto e tal, porque sempre a família acaba entrando nas conversas, acho que de uns 10 a 15, o que você acha, Amanda? Uns 10 a 15. Por aí, acho que é isso mesmo, eu parei de contar, mas esse não é uma galera muito boa que veio pra cá mesmo. Então todo mundo que eu conheço. A gente é grato de manter o contato e ter nossas discussões, continuar uma mini comunidade por aqui. Exato, e todo mundo, acho que impactando muito o mundo inteiro, né, assim, porque o Paulo, por exemplo, eu fui conhecer lá em Seattle, no evento de Kanban, e ele é aqui de Fortaleza, se eu não me engano, né, então a gente vai se espalhando e conhecendo gente e conectando, mas eu queria começar com uma surpresa aqui pra vocês, a gente não combinou isso, então eu quero ouvir aqui o que vocês vão responder, porque já que estamos no Love the Problem, o que eu quero saber é, que problema vocês foram resolver na Austrália? Porque vocês saíram do Brasil para ir para a Austrália. O que levou vocês à Austrália? Eu sempre quis ampliar minha visão de mundo, sempre quis
enxergar as coisas por óticas que eu não conseguiria ter, sempre quis me conhecer melhor, morar em outro lugar, com outra cultura, com outras pessoas, com outras experiências. Sempre achei que fosse a melhor forma de conseguir passar pela vida e conseguir ter essa experiência. Sim, estava buscando morar em outros lugares do mundo, procurando oportunidades de trabalho e felizmente a gente, posso até acho que falar pela Amanda, a gente veio para cá muito privilegiado com uma oportunidade de trabalho. A gente vê muitos brasileiros que vêm para cá, para a Austrália, para estudar e que tem dificuldade sim de conseguir um trabalho, de se sustentar e etc. E vir com essa oportunidade de trabalho para cá foi assim uma bênção mesmo, que conseguiu fazer os meus olhos se abrirem ainda mais para quem eu sou como pessoa, o que tá aí por fora nesse mundo, conseguir enxergar a realidade da minha família, do meu país, da minha própria história e de todo mundo que tá ao meu redor de uma forma diferente. Então é isso que eu fui buscar e tô conseguindo. É uma jornada, né? Não tem... Isso que eu ia perguntar, encontrou, né? Acho que a gente nunca encontra, Lula. Acho que o grande lance é que a gente tem que aproveitar a jornada. O destino é o que pouco importa no final das contas, mas a jornada que você passa é o que vale e com o que você sai. Então sim, minha jornada tem sido maravilhosa. Que demais, que demais. Isso daí eu sinto de cada amigo, né, que atravessou oceanos aí pra experimentar, e às vezes até dentro da própria América Latina, né, mas sempre tem esse senso, Caio, de eu aprendi alguma coisa além, né, eu aprendi alguma coisa pra vida, assim, e ouvindo você falar eu também sinto bastante isso. Eu sinto que o Caio, 4 anos atrás, assim, que trocou a vida aí aqui, não é necessariamente mais o mesmo Caio de agora, né, a gente sente essa evolução. Talvez seja o efeito do voo, né, o voo é muito longo, então tem bastante tempo pra pensar. O jet lag que eu ainda tô vivendo. Jet lag. E você, Amanda, o que você foi procurar na Austrália? Olha, eu tava pensando aqui, eu tava numa situação diferente. Eu acho que a galera do Rio segue uma trajetória um pouco diferente. Então, os meus amigos de faculdade, por exemplo, muita gente em concurso público, né? Petrobras, acho que o mercado de São Paulo é bem diferente. A galera de São Paulo acho que tá um pouco mais acostumada com essa coisa de startup, empresas novas e tal. E eu tava na Petrobras, né, por muitos anos, e eu tinha trabalhado para um projeto temporário, fui alguns meses para a Inglaterra, e depois eu casei e entrei no concurso da Petrobras, mas sempre ficou essa coisa pendente. Eu queria ter tido uma experiência maior no exterior. Eu senti um incômodo que faltava alguma coisa, eu queria trabalhar em inglês. E aí eu tive minha filha e a vida seguiu lá, né? E na Petrobras as coisas começaram a se complicar quando veio a questão do escândalo da Lava Jato, né? As coisas mudaram bastante na empresa e eu achei que a minha missão ali estava cumprida, muitas histórias legais para contar. Minha história com agilidade começou lá, com uma liderança maravilhosa que me permitiu fazer muita coisa, aprender bastante coisa, e eu senti que essa jornada estava chegando ao fim. E aí apareceu a oportunidade, né, um capítulo à parte de como eu vim parar aqui, foi através do Márcio Sete, ele me achou no LinkedIn e a gente começou a conversar e eu apliquei para o processo da empresa que trouxe eu e o Caio aqui, né? Na verdade, a gente se conheceu por ligação antes para trocar informações sobre o processo de entrevista. Então a gente se comunicou muito por Skype na época, trocando dica e tal, de como aquele frio na barriga, né? Muito, muito. Aquele frio, aquela ansiedade gostosa. Eu gosto muito de lembrar dessa época. É aquela coisa assim que você tá querendo, que nem uma criança, e no final deu certo. Eu vim com minha família, com minha filha, na época ela tinha 4 anos, ela tá com 8, já tá com metade da vida no Brasil e metade da vida na Austrália. Ainda fala português? Fala português ainda. E assim, não é fácil, a gente pode falar, não é fácil, o começo a gente pena, a gente no Brasil muito confiante, né, com a língua, com tudo que a gente desenvolveu e tem que aprender tudo, tem desafios, mas vale muito a pena, assim, é uma experiência, eu acho que pra galera que tá escutando, se não for para fazer a mudança completa como a gente fez, de achar que a nossa vida vai ser aqui ou fora do Brasil, uma experiência temporária, eu acho que é muito válida, como foi a do Manuel, né? O Manuel passou 4 anos aqui, voltou pro Brasil, tenho certeza que ele tem muita história, muito aprendizado também que a gente passa. E nem que seja pra conhecê-los, né? Assim, Amanda, porque assim, acho que essa é uma vantagem do Love the Problem também, né? As pessoas acabam se sentindo mais íntimas de quem ouve aqui, né? Isso é engraçado, assim, as pessoas me procuram já num tom mais amigo. Eu percebo que eu comecei a ficar mais amigo das pessoas porque elas estão me ouvindo frequentemente, né? Então, se você for à Austrália
Austrália quiser falar um oi, pelo menos pro Caio e pra Amanda, manda aí um e-mail, né? Bate um Skype aí pra eles. Estamos esperando, podem vir. Com certeza, com certeza. Porque só esse contato, assim, com pessoas de fora já me engrandece pra caramba. Acho que já me ajuda a amadurecer um pouco mais de ter essas experiências. Inclusive, porque às vezes a gente romantiza muito, né? Às vezes a gente acha que lá fora é melhor, né? Tem essa, às vezes, síndrome de vira-lata do tipo, não, aqui no Brasil é assim, mas lá fora é muito melhor. A pessoa fala inglês lá, porra. Aqui a gente nem inglês direito fala. Lá é muito melhor. E aí eu queria saber exatamente como foi quando vocês chegaram, assim, do tipo, pô, o Brasil tá desse jeito aqui, vocês já tinham bastante experiência, né, com agilidade aqui na época. Eu lembro que a Amanda, assim, eu ouço falar de Amanda e agilidade, histórias desde 2000 e, sei lá, antes de 2010, talvez. O Caio, 2016, eu já via ótimas palestras do Caio, assim, inspirado. Eu lembro no Agile Brasil de Curitiba, vendo a palestra do Caio sobre como evoluir como Agile Coach. Acha que eu não tava atento, cara? Tava lá, ó, competências de um Agile Coach e tal. Ah, muito bom. E quando vocês chegaram na Austrália, vocês viram do tipo, putz, estamos atrasados, temos que correr atrás, ou não, é a mesma coisa que o Brasil, ou como que foi esse impacto inicial, assim, quando começou a trabalhar, né? Tô falando de trabalho aqui, trabalhar na Austrália. Como foi esse impacto inicial? Primeiro impacto, acho que a gente caiu logo num cliente que estava passando por uma transformação safe. Meu primeiro cliente, o tema lá era uma transformação safe mesmo, depois vieram os outros com mais Spotify como base. E aí, a primeira impressão, assim, cair numa empresa, era uma empresa de telecomunicações. O primeiro choque que eu tive foi assim, caramba, eu tô sentindo que a agilidade aqui tá uns 5 anos atrás do que a gente tava no Brasil. E eu acho que eu tava vivendo numa bolha, porque até dentro da Petrobras e convivendo com muita gente de agilidade, indo nos eventos, eu meio que tenho um gap de Agile Brasil que eu parei de ir, que foi quando eu virei mãe. Então tiveram os primeiros anos ali, depois eu voltei. Voltei aí. A galera que começou nessa época, nesse período, foi que eu não conheci muito bem. Mas eu percebi, e eu achava que o mundo tinha ido naquela velocidade que a gente tava ali. E não tava mesmo, e nem no Brasil. Então eu saí de uma realidade, eu vim pra cá, eu falei assim, que isso, gente? As pessoas nunca nem ouviram falar de Kanban, era nesse nível. Tinham começado os primeiros cursos que é um caminho natural, né? A galera começa com o Scrum, depois encontra alguns blockers e vai procurando outras coisas, se depara com o Kanban. Aqui não, eles não tinham nem chegado nesse ponto. Na verdade, o que aconteceu foi um pulo de encontrar logo o safe e tentar adotar em massa. E aí vamos explorar mais as coisas que a gente observou aqui. Então, a primeira impressão foi essa. Existe um gap aí, pelo menos 5 anos para trás, em relação ao que a gente está vivendo no Brasil. E vamos falar do que a gente vivenciou aí nessas grandes transformações. E é engraçado que você falando, Amanda, já me dá a impressão porque você tá falando sobre, eu sinto que eles estavam 5 anos atrás, e eu já tive essa sensação em vários países do mundo, sabe? Isso faz a gente valorizar bastante o que a gente tem aqui no Brasil, né? Assim, faz valorizar bastante o que a gente vive aqui, o quanto a gente troca. Mas ao mesmo tempo você falou que eles estavam já olhando agilidade em escala, né? Quando a gente fala de SAFe, pra quem não conhece SAFe, Scaled Agile Framework. Alguma coisa assim, né? Um framework de agilidade em escala, que começando a destilar um pouquinho aqui dos meus preconceitos, né? Se vocês estiveram ouvindo, já fica aí com esse prólogo, né? Já essa avisada, assim, E preconceito não necessariamente é bom, né? Muito pelo contrário, geralmente é ruim. Eu tô planejando fazer um episódio inteiro sobre SAFe, pra eu conhecer mais, que eu conheço pouco, mas soa muito como um atalho, né, Amanda? Assim, parece que a galera, tipo, conheceu a agilidade, viu que tava funcionando no resto do mundo, achou talvez uma possibilidade de atalho para conseguir escalar isso. E pelo que eu entendi, vocês estavam em uma consultoria para conseguir fazer esse tipo de... Não esse tipo, né? Mas para conseguir fazer transformações digitais. Vocês foram trabalhar junto, Caio? É isso? Tipo, você chegou e já foi trabalhar com a Amanda ou foi cada um por um canto? Você também se deparou com essa fita assim de SAFe para todo canto e tal? Um pouco, foi mais ou menos a mesma impressão. A gente acabou caindo na mesma empresa, né? No mesmo cliente, mas a gente trabalhava em times separados, inclusive em prédios separados, né? A gente estava em locais distintos. Então, por mais que a gente estivesse junto no mesmo cliente, a gente raramente se encontrava, né, Amanda? A gente mais se encontrava para almoçar junto e dividir experiências do que para, de fato, fazer o trabalho em si.
E foi a nossa primeira experiência, minha e da Amanda, no primeiro cliente. Nunca vou esquecer do primeiro dia que eu cheguei, em que o manager me encontrou, houve uma entrevista antes, né, pra saber se rolava um fit, consultor, novo cliente e tal. Rolava um fit, por sinal, Amanda, o meu manager, ele era carioca, então ele era brasileiro, a gente às vezes conversava em português, você vê que curiosidade, né? Acabei saindo do Brasil, caí na Austrália, que é o primeiro cliente, o cara brasileiro. Mas enfim, isso foi bom, abriu algumas portas para algumas conversas um pouco mais delicadas por conta da mesma nacionalidade, né? Primeiro dia, ele falou, vou encaminhar para você alguns e-mails com algumas coisas para você ler, entender como é que estão acontecendo as coisas por aqui e detalhar um pouco mais de coisas que eu te contei na entrevista inicial. E aí eu lembro que de, sei lá, uns 10 packs de PowerPoint que ele me mandou com, sei lá, 15, 20 slides em cada um. Em um deles tinha lá estrutura pretendida dos times e tal. E aí tinha todos os papéis de todo mundo do time para todos os níveis e como eles iriam se comunicar com os outros times da organização. Olha, vocês estão sentindo, quem tá ouvindo já tá sentindo aí no ar, ó. Eu sei que podcast não tem cheiro, mas eu sei que vocês estão sentindo cheirinho de Beduf no ar, Big Design Upfront total, né? Do tipo, ó, tá empacotado, já tá aqui, esses são todos os papéis e as formas que vamos comunicar e a gente nem começou qualquer coisa de fato, né? E é exatamente isso, Lula. E o que mais me incomodou não foi nem aquele PowerPoint, nem aquele pack, nem a informação que tava lá, mas o nível de ansiedade e incerteza que isso gerou nas pessoas. Porque ninguém nunca tinha trabalhado daquela forma antes, ninguém nunca nem sabia o que eram aqueles papéis, como as pessoas deveriam interagir, como é que elas iam conseguir fazer o trabalho que elas já estavam fazendo funcionar daqui pra frente. E deram essa missão pra mim e pra Amanda de chegar lá e falar, olha, então agora vocês resolvem isso, tá? Endereçam isso e fazem a coisa funcionar. Então, na minha história, nessa minha experiência, houve pouco esforço em entender como o trabalho funciona e fazer com que as pessoas se reorganizem em torno disso para otimizar o resultado, e houve o oposto, um esforço em fazer com que se determinasse como as pessoas deveriam funcionar para que o trabalho tivesse o resultado que tivesse. Então foi completamente invertido. E o nível de ansiedade que isso gerou, e o nível de ineficiência e baixa de produtividade por conta desse estresse, dessa ansiedade inicial foi altíssimo. Então o atrito foi muito grande. E essa foi a minha primeira experiência. Você sabe que eu não sou contra revoluções, né? Inclusive, tem uma palestra... Bom, enquanto a gente está gravando esse episódio, eu posso dizer que eu vou fazer a palestra, mas provavelmente quando for ao ar eu já fiz a palestra, que vai ser essa semana exatamente. Vai ser no Lean Agile Global. E vai ser uma palestra exatamente falando sobre evolução ou revolução, né? Porque quando a gente se depara com uma situação dessa, Caio, que você está falando exatamente no primeiro dia de trabalho, você já se deparando com uma revolução dessa em curso, e você tendo que remediar as coisas ali, quase que dando uma pílulazinha, assim, um analgésico para alguém que tem um problema muito mais sério, né, acontecendo ali, é muito fácil da gente se posicionar totalmente contra revoluções, né? Mas eu acho que nesse caso que vocês estão colocando, o que eu tô sentindo falta, e acho que o que me assustaria mais, né, que provavelmente foi o seu susto nesse primeiro dia, Caio, é exatamente a falta da essência do trabalho do conhecimento, que gira em torno do aprendizado, né? Então, você fala aí sobre a ansiedade por causa das incertezas, e essas incertezas, olha que negócio doido, essas incertezas são consequência de uma certeza muito grande por parte de alguém. Então alguém teve muita certeza quanto a é assim que tem que ser feito, é assim que vai funcionar, é assim que é. E aí por ter muita certeza, dá um tiro muito de olho fechado, né? E dispensa, joga fora toda essa sequência de aprendizados que a gente precisa ter. Então, fazendo um paralelo aqui, já que o tópico é inclusive morar em outro país, seria o equivalente a talvez você sair daqui do Brasil já comprando uma casa onde você vai morar na Austrália, sem nunca ter ido pra Austrália, sabe? Ou você sair do Brasil comprando uma casa e decidindo com qual pessoa australiana você vai casar, sabe? Sem nem conhecer, sem nem ter nem ter colocado os pés na Austrália ainda. Então, às vezes esses frameworks de agilidade, né, e de escala, né, e essas coisas estão prescritivas e pensadas em antecipação, assim, a qualquer execução, soa um pouco isso, mas o que eu queria saber estamos aqui, sei lá, 3, quase 4 anos, né, de 3 a 4 anos aqui depois disso tudo, o que eu quero saber hoje vocês conseguem enxergar por que isso aconteceu na Austrália? E aí todo esse movimento, né, porque a gente tem 2 movimentos acontecendo aqui, que é um passo muito largo, de uma vez na
no mercado australiano e a gente tem um movimento também de brasileiros indo para lá para ajudar a resolver isso, né? Vocês conseguem hoje, em retrospecto, entender por que essas coisas aconteceram? Olha, eu tenho algumas hipóteses, né? Aquela coisa que a gente só entende depois de ter passado pela questão. Foi minha primeira experiência aqui com o Agile Top-Down. Então eu estava acostumada a vir, né, das trincheiras. Eu até acreditei por muito tempo que era possível fazer alguma coisa assim, depois eu percebi que não era, que idealmente vem das duas direções, né? Mas o top-down desavisado, ele é um perigo, né? Tem o bom top-down, que é alguém, sei lá, aquele CEO, aquele presidente, que ele realmente entendeu o benefício do Agile e ele tá ali pedindo ajuda, a gente competente e tal, tentando fazer a transformação. Mas tem o desavisado, que é tipo assim, é a coisa da moda, é nessa que a gente vai agora, então vai introduzir com o jeito que ele pensa, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, eu tava lembrando aqui, eu vou fazer um paralelo, essas transformações Agile aqui, elas saíam nos jornais. Então, no Rio, imagina assim, um jornal famoso como o Globo, por exemplo, anunciando que uma rede de supermercados famosa do Rio, sei lá, Carrefour, o Pão de Açúcar, iniciou uma transformação Agile. Saía no jornal isso. Então, assim, qual é a relevância disso, né, em termos de resultado? Então, quando eu olhava essas matérias, ok, vamos ver daqui a um tempo quanto que isso vai se transformar em resultado. Então, a minha hipótese dessas transformações, assim, e era muito dinheiro que se gastava. Esse primeiro cliente que a gente participou, que era muito baseado em Safe, essas certificações Safe são caríssimas, eles gastavam muito dinheiro, era dinheiro com hotéis. O legal do PI Planning é os buffets, né? A comida maravilhosa, 2 dias ali, né? Você comendo, galera viajando. Era muito dinheiro que se gastava. Eu que não sou do Safe, Amanda, quando você fala PI Planning, eu conheço pouco, assim, de Safe, tá? Já antecipo sim, aqui. Então. E a ignorância talvez seja uma bênção, né? Então, quando você fala de PI Planning, o que eu penso muita gente em um lugar só pra planejar muita coisa. Desce um pouco o nível de detalhe. Você que viveu isso. Como que funciona isso? Isso aí. Eu conheci esse termo PI Planning quando vim trabalhar aqui. Eu não tava atualizada com o Safe quando estava no Brasil. Então, PI Planning é Program Increment. Então, é uma reunião que é feita a cada 3 meses e coloca todo mundo num grande ambiente. Então, aqui a prática era fazer um hotel, alugar um hotel com bastante espaço, e tinha que ser bastante espaço, porque acomodava até 300 pessoas. Entre 200 e 300 pessoas de diferentes times, para você fazer um programa para os 3 meses, né? Então, começou assim, quando a galera fez o primeiro PI Planning, ficou todo mundo em polvorosa e tal. Então, assim, a minha hipótese para essa abordagem tão radical, primeiro, claro, pela essência humana, a gente sabe que o ser humano gosta de resultados rápidos, mas que na maioria das vezes as coisas da vida não são assim, né? E eu gostei muito também dessa sua perspectiva de o mercado já gostar do começo, né? Você falou, já tava saindo no jornal, então já tinha tipo uma valorização só por colocar no trilho, né? Colocamos no trilho, começou, já tem uma... Uou, agora sim, essa empresa vai... Já tinha uma coisa de status, né? Tinha uma coisa de status para essas empresas. Eu contratei a consultoria que fez uma transformação de sucesso no ING, no banco ING. Então, eu como banco, eu vou contratar a mesma consultoria. E quem ia dizer que não estava dando certo? Ninguém. Isso não ia ser bom para ninguém. Para o banco que contratou, para a consultoria, que então essa história ela só continuava se perpetuando. Então, a minha hipótese é a abundância. Como o dinheiro, e na de telecomunicações, o Caio vai lembrar, era um pouco mais restrito em termos de dinheiro, mas nos bancos, eu acho que empresas de óleo e gás, bancos onde dinheiro não é o problema, é muito mais fácil desse tipo de coisa acontecer. Então essa é a minha hipótese. Por que se proliferou tanto aqui e por que o pessoal gastou tanto dinheiro com isso? Pela abundância e falta de restrições. E você acha que os brasileiros irem para aí também faz parte dessa abundância ou não? Porque a gente já falou aqui que é um capital intelectual precioso, né? Assim, o Brasil chora, intelectualmente o Brasil chora a perda de Amanda e Caio, assim, para a Austrália, né? Então, você acha que essas duas coisas casam, assim? Você acha que também a contratação de pessoas de fora é por causa da abundância, junto com a percepção de que falta expertise para isso também aqui? Ou eu tô dando um chute muito longe? Eu acho que sim, Lula. Nesse ano, em 2017, teve a coisa da empresa que contratou a gente, que no final das contas eles perceberam que a galera era boa. Uhum.
Então, desde o primeiro que veio, então eles perceberam que tinha uma fonte de talentos ali e eles souberam aproveitar bem por um tempo, mas tinha muita gente sendo contratada. Nesse ano, como essas empresas elas faziam essas transformações e cada time tinha um Agile Coach ou era um Agile Coach para 2 times e eram 100 times ao mesmo tempo. Então, eles contratavam 50 Agile Coaches na época. Era tipo no atacado, assim, né? Vem mais um lote aqui. Era no atacado. Vem mais um lote aqui. Literalmente. E a Austrália tem esse histórico de contratar pessoas que vêm de fora da Austrália mesmo, né? Então, já existe uma série de legislação em torno disso, facilidades do próprio governo. Ah, não é mito. Porque eu ouço muito mito, Caio. Assim, muito mito não, né? Eu ouço muita história sobre Austrália e Canadá, assim. Tipo, não, eles precisam de brasileiros lá, eles precisam de brasileiros. Então, não é tão mito assim. Tipo, eles já têm um histórico de contratação de estrangeiros. É verdade mesmo. Eles têm um histórico de contratação de estrangeiros, tanto que o processamento de vistos de estrangeiros aqui para trabalho, para estudo é extremamente alto e você vê muito da receita que o próprio governo tem e você vê agora como eles sofrem com a falta de estudantes vindo de fora e com a falta de pessoas de novos postos de trabalho vindo de fora. Muito da receita do governo vem disso. Então, é sim comum, é uma fonte de receita interna, sim, é uma fonte de oportunidade para nós, né? Foi como eu e a Amanda conseguimos vir para cá no comecinho de 2017. Então, caso a oportunidade, a facilidade do governo em fazer essa mediação e a escassez de profissionais aqui com esse tipo de conhecimento e com essa bagagem que, felizmente, eu e a Amanda conseguimos trazer para cá. A vaga que vocês foram ocupar era uma vaga de Agile Coach mesmo, né? Se bem que, como é australiano, tem que tirar um pouquinho do final das palavras, né? Deve ser Agile Coach. Não sei como que a australiana fala, assim. Tem que tirar o finalzinho, né? Hey, mate. Vocês foram pra ser Agile Coach aí, é isso? Sim, basicamente consultores, mas muitas vezes fazendo esse papel de Agile Coach. Essa febre do Agile Coaching Organization continua, assim, na Austrália, porque eu tô vendo, é engraçado que eu tô começando a casar os timings, assim, né? Vocês falaram, putz, a Austrália tava uns anos atrás, assim, quanto a maturidade, né, de agilidade, mas vocês falaram também sobre uma febre. E essa febre, eu me lembro, assim, a gente tava fazendo os cálculos aqui e tal, eu lembro que essa febre de agilidade no Brasil também começou a explodir lá por 2017. E aí parece que, não sei, eu também vou colocar aqui, hoje eu tô meio coração peludo, tô meio hater aqui, porque me parece que nessa época de 2017 também a coisa começou a dar uma descambada aqui pelo Brasil, assim, quanto a virar hype, né? Quanto a ir pro mainstream, quanto a ir pra essa parte mais da late majority, não sei, a galera que não tinha nunca ouvido falar sobre ágil e já queria fazer ágil, sei lá, em empresas de 200 mil pessoas de uma vez só, de hoje pra amanhã e bora, e casa um pouco com esse momento que vocês estão falando da Austrália, né? Mas aqui a gente pelo menos teve esse passo a passo até isso explodir. Tanto que eu tava lembrando, Amanda, você falou do bottom up e o top down, eu dei até um Google aqui e pra quem tá ouvindo não precisa nem ir no Google, tá? Só digita aí k21.link/love the problem, que tem nas referências desse episódio, eu vou colocar lá a palestra do Agile Brasil 2017, foi em Belém. Foi exatamente isso, a transformação ágil, bottom up ou top down. Eu fiz essa palestra no Agile Brasil 2017, já tentando passar a mensagem pra galera que tipo, pô, não adianta você ir lá e estipular pro resto da empresa inteira que vai ser assim, que vai dar ruim. Então esse movimento tava começando a chegar. E hoje, o termo Agile Coach aqui no Brasil, acho que no episódio que a gente gravou com o Manuel, até cheguei a falar sobre isso, o termo Agile Coach, ele tá sendo mudado um pouco. Por exemplo, a gente na K21 já decidiu há uns anos atrás, a gente decidiu parar de usar o termo Agile Coach, muito porque quando eu falava, por exemplo, com amigos que são médicos, advogados, quando eu falava eu sou Agile Coach, eles já falavam, coach, né? Então não faz porra nenhuma, né? Só faz umas perguntas aí que não leva porra nenhuma a lugar nenhum. Hoje eu tô hater ainda. E aí a gente decidiu trocar pra muito mais ressaltar que a gente tem experiência com agilidade, né? Que a gente já tem uma expertise grande com agilidade, que a gente já tem toda uma bagagem com agilidade. Então hoje a gente usa o termo, e a gente decidiu na K21 isso há alguns anos, Agile Expert, né? A gente é especialista em agilidade, a gente é especialista em fazer transformações, mas hoje na Austrália, né? 3 anos depois disso tudo acontecer, o mercado continua
acreditando nessas soluções um pouco mais empacotadas, com fancy terms, assim, com termos mais chiques, mais rebuscados e agile codes e coisas desse tipo, ou o mercado já tá se ajustando de novo e a galera tá se ligando que precisa voltar para a base, precisa voltar para o pensamento sistêmico, precisa voltar para a visão do todo e encontrar onde vai mexer uma pecinha que vai influenciar um pouco mais no resto, ao invés de sair mexendo no jogo todo e virar o tabuleiro. 3 anos depois, como que tá essa cena? Olha, Lula, contar um pouco de algumas histórias que eu tenho ouvido recentemente, inclusive que aconteceram comigo. Por conta dessas transformações gigantes e notícias de jornal e efeitos em pessoas, em times e em escala grande, eu tenho sentido uma resistência muito grande das pessoas aqui, não com a palavra coach, do Agile Coach, mas com a palavra Agile. Caraca, pior ainda. Quando você fala, então a gente vai trabalhar com agilidade, Agile, aí as pessoas já associam com tudo que elas ouviram, viveram, com aquele bando de pessoas chegando, dizendo como tem que ser, aquele bando de nome de coisas que eu não sei o que são, mudando a minha forma de trabalho sem eu entender. As pessoas de qualquer nível, tá? Tô falando de executivos, tô falando de managers, general managers, times, líderes. Não, isso eu não quero. Então, para você ter uma ideia, a consultoria que eu tô atualmente acabou de fazer o merge, ou se mesclou com outra empresa, e a gente tinha Agile no nome antes. E isso era uma resistência absurda, porque era o nome da própria empresa. Mas a gente nunca fez esse Agile de nome, de jargão, de escala sem necessidade, e a gente já encontrava resistência no próprio nome. Então, existe sim um movimento de peraí, mas que valor que isso tem para mim? Isso eu não quero, esses nomes eu não quero trazer mais. Então existe uma conscientização de qual o benefício, qual o valor, onde a gente quer chegar, mas você vai estar comigo ou você vai estar dizendo que eu tenho que fazer? Naquela linha do coach, né? Chega, mestre dos magos, fala uma palavra mágica, desaparece. Não tá lá zero skin in the game para ajudar as pessoas de fato a fazerem as transformações de ações e mentais. Então, é o que eu sinto hoje. Existe essa resistência grande por conta de, infelizmente, essas experiências ruins para pessoas e para empresas. Mas existe sim um Fênix renascendo aí de falar, beleza, isso aqui faz sentido, vamos só olhar para isso por uma perspectiva diferente, encontrar o valor que isso tem sem os nomes e esse bando de jargões que trouxeram essa resistência toda. Back to the basic, né? Assim, vamos fazer o básico bem feito. É engraçado que eu tava conversando com uma amiga de Portugal esses dias e ela gosta muito de agilidade no geral, assim, né? Tem estudado bastante e ela falou, putz, Lula, tem alguns managers aqui, tem alguns gerentes que não querem nem ouvir falar a palavra Agile. Eu falei, pô, que legal, você tá no cenário que eu tava 10 anos atrás, porque eu também não podia falar a palavra Agile 10 anos atrás, porque as pessoas achavam que era anarquia, achavam que era bagunça, e qualquer movimento que eu tinha que fazer era, tipo, só fazendo, né? Era muito mais a prática do que o discurso ali, e eu dei esse desafio pra ela, eu falei, pô, seu desafio então agora é não usar nenhuma palavra chiquetosa, nenhuma palavra que remeta a qualquer coisa dessas e fazer acontecer na prática. E enquanto você tava falando, cara, isso me lembrou também uma outra amiga que, inclusive, por causa dessa cena da palavra agile, né, da palavra agilidade, não ser tão entendida, assim, não ser, tipo, o que a gente entende por agilidade, né, não ser algo geral, essa amiga até tirou essa parte de agilidade e começou a focar em um trabalho de liderança, em um trabalho de estar ali. Essa amiga aí chama Amanda. Amanda, conta essa história aí, é fato, assim, você... E aí a gente entra, talvez, num papo de transição de carreira, inclusive, assim, tipo, você desistiu de falar sobre Agile e foi praticar a agilidade de fato, sem precisar falar sobre isso. Como que foi essa mudança e há quanto tempo ela aconteceu aí na sua vida, né, na Austrália? Sim, teve uma transição, né, provocada por um trauma, essa transição. Eu tava falando que quando eu me vi no meio de 30 Agile Coaches discutindo tudo menos delivery, eu falei assim, não é isso, não era pra isso. E aí eu comecei a repensar as coisas. Foi uma coisa bem pessoal, uma decisão bem pessoal. A consultoria, eu não me dei bem com consultoria. Eu percebi que eu gostava de ficar bastante tempo no mesmo lugar. Essa coisa de ter que restabelecer as conexões toda hora. A outra coisa está relacionada com o segundo trauma que eu vivi numa grande empresa, num grande banco aqui também. E essa questão das pessoas
pessoas traumatizadas com Agile, né? Tiveram duas razões aí. Uma, o mercado, nessa busca louca por contratar muito Agile Coach aqui, pegava muita gente inexperiente, né? Então, não era só a transição, era gente inexperiente, os managers enlouquecidos com gente inexperiente, sem a mínima noção, assim, de liderança, de time, de nada. E a gente em contato, né? Tava todo mundo misturado ali. Então, gente muito experiente com gente sem experiência nenhuma. Então, isso foi uma das coisas que ajudaram, são 3 anos, é muito pouco tempo, né? Que ajudaram a começar a fazer a reputação cair, dessa questão de Agile aqui. E a outra coisa foram ações diretas mesmo da empresa. Então, esse banco, antes dele, e aí já foi, eles falavam que era baseado no modelo Spotify, com tribos, chapters e tudo que você possa imaginar que tem lá no Spotify, mas eles diziam, não, a gente está adaptando para o nosso modo aqui, para a nossa realidade. Estava nada, era tudo muito fortemente baseado, né, com algumas mudanças. E a primeira mudança foi todas as pessoas do banco, assim, mais de 3 mil funcionários, perdem seus cargos. Então, você não tem mais nada de hoje para amanhã. Todo mundo vai para um processo de entrevista, porque nessa transformação Agile, a gente espera que a gente vai ficar mais eficiente e a gente pode demitir 30% da força de trabalho. Então, foi essa mensagem que as pessoas passaram a associar aqui. A adoção de Agile está associada a 30% de pessoas sendo demitidas. Então, quando a gente entrava na transformação, era com pessoas extremamente estressadas, fazendo entrevistas e preocupadas se iam manter emprego. Pessoas que trabalhavam no banco, essas empresas, as pessoas com muito tempo, né? Por 14 anos. É tipo entrevista real mesmo. É entrevista real mesmo, assim. Tipo... Isso, como se fosse para um novo emprego. Pessoas há 14 anos no mesmo emprego, tendo que ser reentrevistadas para aplicar para os novos cargos desse mundo Agile. Nossa. Que eram diferentes dos cargos que ela tinha. Então, isso é um tapa na cara da identidade. Todo mundo super inseguro. E aí, eu nessa situação, todo o conhecimento de Agile que eu tinha na época não servia para nada. Ali o que as pessoas precisavam era de coach mesmo para tentar dar o mínimo de estabilidade emocional. Não tinha motivação, não tinha nada. Elas estavam, e aí eu acho que teve um Love the Problem do Great Boss, That Boss, né? Sim. Que elas estavam ali com a identidade ameaçada, o senso de segurança delas estava ameaçado. Aí acabou. Você não consegue fazer mais nada. Tinha que recuperar esse senso de segurança, né? Então isso foi traumático. E eu falei assim, cara, e ao longo de todos os anos, o que definia o meu sucesso em conseguir ajudar alguém, um determinado setor, uma determinada área a progredir ou não, independia das minhas habilidades como Agile. Na verdade, o que fazia a diferença era o líder que estava lá. Então, no fundo, eu acho que é um movimento que eu já estou vendo. A discussão é ir cada vez para a liderança. E aí o meu background, depois de desenvolvimento, de ser desenvolvedora e tal, era de liderança, né? Antes de ficar como Agile Coach por quase 10 anos. Eu falei assim, cara, eu quero voltar, porque eu tô sentindo falta desse senso de realização, de fazer as coisas acontecerem, de deixar do meu jeito. Eu tava sempre muito dependendo de quem estava lá para fazer. Eu senti falta disso. Eu queria ter esse sentimento de novo. E aí comecei a me preparar para fazer essa transição de carreira novamente. Tô bem satisfeita. Tive que me reciclar aí na parte técnica. Continuo ainda, não terminou, tem bastante tempo aí, muita coisa mudou, mas essa sensação de fazer acontecer me agrada. E eu acho que pra galera que tá escutando aí, os Agile Coach que estão repensando aí, é um caminho bem legal. A gente tem uma vantagem de ter tido experiência com vários cenários, então os problemas se repetem. Então quando você pega um novo time, você tem aquela coisa assim de saber os padrões. Então acho um caminho bastante interessante. Estou bem feliz nele e recomendo pra galera que tá repensando aí. Você sabe que o que me faz não repensar isso, acho que todo dia, é muito do ecossistema que a gente tem na K21, né? Porque o Caio mesmo falou, por exemplo, que quando chegou, foi pra um time e a Amanda tava em outro, vocês talvez no almoço se conversavam e tudo mais. Hoje na K21 eu tenho o prazer de viver muito essa conexão entre todos os Agile Experts, né? E tirar muito insumo disso, tirar muito fruto disso, e isso ser o que guia a gente, é muito mais do que um espalhado em cada canto e cada um tentando e segurando o que tá acontecendo em cada um dos cantos, né? Mas frequentemente eu penso que o nosso papel enquanto K21 também, e aí eu tô tentando fazer a comparação aqui do que vocês viveram, né? Dos traumas com a cena no Brasil hoje, a cena até no Europa e Estados Unidos que a gente tá, mas o que faz a coisa continuar acontecendo é exatamente a gente conseguir se juntar e fazer
fazer mais do que falar, né? Assim, e acho que esse movimento de liderança que você falou, Amanda, me dá muito essa ideia de, putz, eu vou lá fazer acontecer, né? Porque como Agile Coach, como parte não envolvida diretamente, eu tô limitado à liderança que eu tenho. E aí, se a liderança que eu tenho quer alguma coisa mais prescrita, quer alguma coisa mais encaixotada, alguma coisa mais superficial, eu tô limitado a isso, né? O que eu vejo hoje na K21, o que me move eu tenho um exército aqui que consegue entrar nos lugares em que a liderança tá procurando alguma coisa que faça sentido, né? Então, hoje, felizmente, eu posso conviver em lugares com, sei lá, não com a Amanda como líder, né? Mas empresas que tenham líderes como a Amanda, ou líderes, ou até Agile Coaches como o Caio, sabe? Quando você entra numa empresa e você encontra um time já desse jeito, você sabe que o seu trabalho vai ser melhor. E se tem um lugar em que a liderança não tá com essa cabeça, beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um trabalho com essa liderança. Enquanto não tiver minimamente aberto a experimentar soluções emergentes, a experimentar o trabalho do conhecimento de fato ali para melhorar o dia a dia, não faz sentido a gente começar a mudar, a rodar playbooks, né? A mudar nomes no resto da empresa sem fazer esse mínimo. Hoje o Caio continua como Agile Coach, Caio, Agile Expert ou Agile whatever, como consultor de agilidade. Como que tá seu dia a dia aí na Austrália? Meu dia a dia é trabalhando com times que querem fazer o trabalho deles e da empresa em que eles trabalham melhor, né? Que beleza. Então é bem agnóstico, assim, a nossa proposta é bem agnóstica como empresa, a minha proposta como profissional também é bem agnóstica. A gente vende o resultado final, é ali que a gente quer chegar, mas a gente não vende as peças no meio do caminho. Isso a gente acaba descobrindo juntos. Existe trabalho direto com liderança, então estou envolvido em reuniões de governança com C-Level, CEOs, CIOs, para conseguir fazer com que o trabalho nos times flua e ao mesmo tempo trabalhando ali com os times no chão, no tático também, trabalhando com técnicas, com estratégia, enfim, é uma abordagem mais holística, né? E isso me faz super feliz, porque na verdade isso é o que a gente quer, né? A gente quer resultado para a empresa sim, mas a gente quer, eu pelo menos quero mudar a realidade de vida dessas pessoas, de trabalho dessas pessoas, sabe? Porque a maioria do tempo que a gente vive ao longo do dia, a gente passa trabalhando, a gente passa interagindo com outras pessoas, a gente passa criando resultados, criando produtos. Se isso não valer a pena, se a experiência não valer a pena, de nada vale aquele trabalho, né? Então o Outcome para a empresa acaba sendo um resultado desse coletivo e dessa interação de realizações profissionais e pessoais individuais de cada um, num ambiente que propicie que isso gere um produto excelente. Então a ideia é trabalhar sim nesse ambiente para que ele seja o melhor possível, para que as pessoas consigam gerar o melhor resultado possível para elas e para os outros. Que demais, que demais. E usando os traumas aí pra todos trazer o progresso, né? Usa o trauma traz o progresso. O que não fazer? Todas as cicatrizes nos braços, ouvindo as coisas falando, eu já ouvi isso antes, não, vamos por aqui, talvez seja melhor. Tem um cheirinho estranho aqui. Inclusive, Amanda, essa semana eu vi um tweet, acho que o Vladson, um grande amigo, tweetou falando, esse episódio aqui é muito bom do Love the Problem, porque a galera tá falando sobre o que não fazer. Então, talvez mais importante do que fazer toma cuidado e não faz isso, que foi o nosso episódio sobre os erros com Kanban, né? As nossas cagadas ali. A gente já tem um feeling ali pra sentir, por aqui tá estranho, por ali não, vai por aqui, vai por lá. E aí eu queria ir pros finalmente aqui, chegar na reta final. Eu tenho 2 perguntas ainda pra vocês, então pra essa reta final. Primeira pergunta é, qual que é a melhor parte de estar na Austrália, trabalhando com agilidade aí na Austrália? Qual que é a melhor parte? E se vocês me responderem praias, eu vou dizer que o Nordeste brasileiro também tá bem de praias, tá? Então, qual que é a melhor parte de trabalhar com agilidade aí na Austrália? O que hoje enche o coração de vocês de alegria? Olha, tem várias melhores partes. Uma delas está aqui comigo nesse chat, que é a Amanda, e as pessoas que eu conheci ao longo da jornada e essas experiências que a gente viveu juntos para poder contar essas histórias para vocês. Acho que isso é impagável e único, cada um vive as experiências de uma forma diferente. E essa diversidade, essa abundância que a Amanda falou em termos financeiros, em termos culturais, em vários termos que a Austrália tem, até em praias, viu, Lula? Se bem que a gente está em Melbourne, a gente não pode dizer muito disso, porque Melbourne é frio a maior parte do ano, 6 meses faz frio aqui, então a gente não
aproveita tanto, assim. Mas essa abundância também traz uma série de oportunidades, né? Você vê em 40, 50 minutos de podcast, a gente falou de extremos, né? A gente falou de empresas que acabaram com todos os papéis de uma vez e fizeram as pessoas reaplicar, de empresas que mudaram os papéis de todo mundo e falaram sigam isso agora, de consultorias que têm uma forma completamente diferente de trabalho, de empresas de produto como a que a Amanda tá, que tem uma liderança que permite que as pessoas descubram a melhor forma de trabalho de uma forma emergente, e abundância cultural também aqui, né? Uma série de backgrounds diferentes, com experiências diferentes do mundo todo. Então, para mim, a melhor parte da Austrália é essa abundância de oportunidade, essa abundância de experiências, essa abundância de ter cada dia novo, é uma coisa nova que você pode encontrar, é uma coisa nova que você pode aprender para você. Então, para mim, isso é a melhor parte de Austrália, pessoal e profissional, assim. Em termos de crescimento, em 3 anos, para mim, parecem 30. A quantidade de coisas que eu aprendi, a quantidade de erros pelos quais eu passei também, porque a gente vem com a nossa bagagem, a gente acaba tomando os tropicões, ou tropicãos, enfim, não sei mais português. Mas a gente levanta e fala, o que eu consigo tirar disso? Beleza, vamos pra próxima. Então essa abundância traz oportunidade, isso pra mim é o melhor de Austrália. Demais, é terreno fértil, né? Terreno fértil com bons adubadores ali também, bons agricultores, sensacional, cara. Amanda, quase 4 anos depois de pisar os pés aí em terras australianas, o que te faz feliz aí? Olha, o Caio trouxe um ponto muito bom, ele falou de abundância, né? Eu comecei a pensar aqui, opções e escolhas. Eu tava pensando aqui, se a gente tivesse gravado esse podcast no primeiro ano, tu só ia ouvir reclamação, Lula. Apesar isso nos uniu, a nossa paixão, assim, eu acho que uma coisa que eu e o Caio, a gente tem em comum, a gente não aguenta, tipo assim, trabalhar se não tiver apaixonado por aquilo. Tanto que a gente fala que a gente gosta, na hora de lazer, a gente tá discutindo sobre isso, faz parte. Então, poder se realizar, assim, no trabalho, eu acho que é um momento, nós dois, de maneiras diferentes, né? Rumos diferentes que nossas carreiras tomaram agora, os dois estão bem satisfeitos. Eu acho que isso só foi possível, não só porque a gente é apaixonado, claro que isso ajuda, tá? A gente corre atrás, não aceita aquela situação de insatisfação ali, mas ter opções e poder escolher, né? Então a gente passou por uma jornada aí de tentar encontrar os lugares onde a gente ia sentir que batia com os nossos valores, que a gente podia transformar o nosso potencial ali e traduzir em resultado e tal. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, no ponto de trabalho, claro, no ponto de vista pessoal e familiar, tem outras coisas, né? Tem segurança, tem uma economia mais estável. Claro que o mundo todo está numa situação bastante complicada aqui, a gente está passando por uma segunda onda de crescimento do coronavírus, mas ainda assim tem. Mas eu acho que sob o ponto de vista profissional, e principalmente para mim, onde, como eu estava falando que no Rio tem essa cultura do concurso público, você acha que não tem opções, você fica ali por bastante tempo pensando, pô, talvez eu queria mudar, já não acho que tô rendendo aqui e tal, mas você fica um pouco sem opções. E quando que aqui não, quando você olha a média de emprego no LinkedIn, você tem lá 2 anos, no máximo. Quando tem uma empresa que tem uma média de retenção de mais de 2 anos, é uma empresa com uma cultura muito boa, é uma coisa diferente, mas é muito comum. Você vê as pessoas de emprego mudando, por que não? Não tá bom, não bate mais, seja por salário, seja por valores, próxima. Então eu acho que essa abundância, opções e escolhas é um grande fator. Inclusive, Amanda, quando você respondeu opções, percebi que a gente precisa gravar um episódio do Love the Problem sobre opções e commitment, né? Sobre opções e comprometimento, que é um negócio que a gente não percebe. Acho que é uma opção. É uma opção. A gente vai se comprometer ou não? Aí, tá vendo? Já tem que ver direito. Eu acho que você pode atrasar um pouco esse comprometimento aí. Deixa lá no teu backlog de opções, no teu pool de opções, deixa lá. Então pronto, Caio, você trouxe o ponto que eu ia esclarecer como funcionam as opções de comprometimento aqui no Love the Problem. Pra quem não sabe, k21.link/Love the Problem. Eu coloquei como primeira coluna agora, Caio. A primeira coluna do k21.link/Love the Problem são as opções que a gente tem. E qualquer um pode alimentar opções lá, certo? Então, se você tem uma sugestão, o último card é
para você colocar suas sugestões, coloca lá, vota nas opções que você mais gostar, inclusive essa daqui que a gente tá gravando, que a gente se comprometeu, estamos aqui fazendo o delivery dela, é uma das opções que estava lá votada, que é Agilidade pelo Mundo, né? Foi a Cindy que sugeriu, inclusive eu recebi um feedback muito bom, que eu falo o nome das pessoas, eu falo só o primeiro, como se todo mundo conhecesse as pessoas, e eu preciso começar a melhorar isso. Deixa eu ver o sobrenome da Cindy. Cindy, qual que é seu sobrenome, pelo amor de Deus? Cindy Moraes, pronto. Eu não conheço as pessoas pelo sobrenome. Eu conheço a Cindy. A Cindy trabalhou comigo na Petrobras, sim. Que demais, que demais. O mundo é pequeno, tá vendo só? Beijo, Cindy. A Cindy sugeriu Agilidade pelo Mundo, Amanda. A gente já gravou, pra quem não ouviu, o segundo episódio do Love the Problem foi com o Git e com o Thiago Rosa, Guilherme Git e Thiago Rosa, sobre agilidade na França, né? A cultura e produtos de agilidade na França. E agora estamos aqui na Austrália. Estamos aqui na Austrália é bom, né? Como se eu estivesse em Melbourne. Não estou em Melbourne. Muito menos em Sydney. Mas o meu convite aqui, dado que o Caio colocou aqui, entrem lá no k21.link/Love the Problem, vote nas opções que você mais gostar, porque é com o topo dessas opções que a gente vai se comprometer a gravar, certo? É assim que funciona. Quem sabe esse episódio aí sobre opções e comprometimento não é uma boa opção, né, Caio? Vamos ver aí se a galera acha que é uma boa opção ou não. E muito nessa linha de o que vocês passaram, a Amanda falou assim, se tivesse gravado há 2, 3 anos atrás, a coisa não ia estar tão legal assim e tal, de conversar, mas que dicas vocês dariam para quem quer hoje ir para a Austrália, para quem quer ir talvez até para outro país, né? Para quem quer passar por esse processo de ter uma experiência fora. E essa pergunta que a gente não combinou, né? Então não sei o que vem por aí. Vocês podem falar, não, Lula, não tenho dica nenhuma não, eu vim e tô aqui, então não tô desligado disso. Ou vocês têm algum... Não sei. Quem quer? Quem gostou muito falou, nossa, eu queria trabalhar com a Amanda e com o Caio lá na Austrália. Como que faz, assim? Olha, essa pergunta é bem difícil, sabe? Eu acho que o Caio também, logo no começo, quando a gente veio pra cá, a gente recebia muito contato, né, das pessoas perguntando e tal, e o mercado tava bastante aberto, mas o mundo mudou e o mundo tá em transição. Então, assim, honestamente, eu não sei como tá agora. Eu não sei como tá agora essa questão de imigração. O que eu posso falar aqui são dicas genéricas, assim, foi uma coisa que eu fiz antes de vir pra cá, muita pesquisa, muito YouTube, eu via tudo, as pessoas se mudam, né, pro país, os brasileiros, então eles criam logo um canal no YouTube, então muitos deles respondem, então pra gente entender, na época a nossa empresa, ela tinha sede em Sydney e Melbourne, qual a cidade que a gente vai? A gente escolhe Sydney ou escolhe Melbourne? E YouTube, pesquisa. Eu já vi muitos erros desse tipo, de não ter tido informação, mas hoje não tem desculpa, né, pra você não ter, tem muita informação por aí. Eu recebo muito contato, às vezes gente interessada, por WhatsApp, bate um papo, tira as dúvidas, como é que faz pra imigrar, como é que foi o processo e tal. Eu acho que a informação, não ir iludido, porque mudar de país não é fácil, tem muita coisa boa, mas usando o termo que a gente usou na última edição, né, do Kanban lá, é perrengue, é bastante perrengue, por melhor que seja o inglês, é complicado, a gente não se sente tão à vontade como a gente se sente na nossa língua, a gente se sente limitado, mas depois de um tempinho que a gente consegue passar por aqueles obstáculos, a gente acaba criando uma resiliência, né? E a gente fica com a sensação de faria tudo de novo. Então, assim, conversa com muita gente que já participou, tenho certeza que o Caio se coloca à disposição. Totalmente. Eu me coloco à disposição, entra em contato mesmo, pergunta, mas tem um trabalho aí, tem um trabalho de pesquisa, de conversar, de avaliar e manter as expectativas baixas, que não só são as boas coisas, só, afinal você construiu uma vida inteira, no nosso caso, no meu caso, porque o Caio ele veio com menos de 30 anos pra cá, mas era uma vida de 30 e poucos 28 anos. Também, não eram tão menos de 30 assim. Eu tava quase lá. Revelando idades aqui no podcast, né? Você viveu construindo, aprendendo como lidar e depois você se depara com uma cultura diferente e aí você vai ver, né, se você vai adaptar ou não. Muita gente não se adapta e isso faz parte também, né? Então é bom
tem um plano de rollback aí, se adapta, se não se adapta. Análise de opções mesmo, avaliação de risco, mais do que nunca, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente vai ter que analisar o risco das nossas escolhas, né? A empresa que tu escolhe trabalhar é numa indústria que está mais suscetível a essas mudanças que aconteceram, por exemplo. Então é isso, avaliação de risco, eu acho que é uma boa pedida aí para tentar se aventurar. Você cobriu praticamente tudo, Amanda. Uma coisa que eu iria adicionar nesse processo, nessa jornada e nessa mudança, e eu ainda tenho um pouco disso, mesmo após quase 4 anos aqui, é uma montanha-russa emocionalmente falando, dependendo de quão conectado você é com a tua cultura, com as pessoas, com a tua família, com os teus amigos, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Eu disse na minha primeira resposta para você, Lula, que um dos meus objetivos era me conhecer melhor, e a gente acaba de fato reconhecendo quem que a gente valoriza, de quem que a gente realmente sente falta, do que realmente faz sentido para nós na vida, né? E essa montanha-russa, ela existe toda semana, todo mês. Tem semanas que você tá um pouco mais emotivo, que falta, queria estar lá, queria poder estar conversando, vendo, tocando, etc. Tem outras semanas que você fala, não, tá tudo bem, felizmente tem tecnologia, consigo falar e tal. Idioma também, são quase 4 anos, mas às vezes eu me pego limitado. Tem dias que eu acordo de manhã, hoje mesmo, por exemplo, segunda-feira geralmente é um dia que me pega, porque eu passo muito tempo falando em português no final de semana aqui em casa, e aí chega na segunda-feira de manhã, geralmente na primeira reunião, às vezes a palavra não vem, sabe? E às vezes me dá uns lapsos, me escapam algumas palavras em português quando eu reajo muito emotivamente a alguma coisa, mesmo após 4 anos. E é muito louco, as pessoas olham pra mim e falam, o que tá acontecendo? Não, é só uma palavra em português. Então é uma montanha-russa emocional, é uma montanha-russa de idioma, é uma montanha-russa na tua cabeça, no teu coração. Se você vai fazer essa mudança pro outro lado do mundo ou pro outro país, etc., só esteja preparado para isso. É uma descoberta sobre você, sobre os outros, sobre o mundo, mas é uma montanha-russa. É muito louco, é uma jornada muito legal, mas às vezes dá umas bads e outras vezes dá uns êxtases absurdos. Então só esteja preparado para isso, é o meu único conselho. Inclusive, vocês dois, assim, pensando sobre isso, acho que vocês dois, pelo que eu me lembro, né, vocês foram com algum tipo de família junto, né, assim, eu lembro que o Caio não foi sozinho, se eu não me engano, né, Caio, se eu não tiver errado, não sei se ele já foi casado, namorando, você foi sozinho? Não fui sozinho, meu marido mora comigo. Não foi sozinho, mora com você, a Amanda também foi com filha, com marido, foram juntos. Eu fui com marido e filha, isso. Isso acho que já dá uma base, e aí o que eu... Sim. Enquanto eu perguntava pra vocês, o que eu pensei foi exatamente já que você vai passar perrengue, né, assim, e vocês falaram sobre todos os perrengues que vocês passaram aí, inclusive profissionalmente, vai com base sólida, né, não vai com alguma coisa muito frágil, assim, na base. Isso tem um aspecto pessoal, mas no aspecto profissional também. Eu já ouvi gente falando, tipo, pô, eu não conheço nada de agilidade, mas eu vou tirar uma certificação X aqui e vou meter as caras e vou pra lá só com a certificação X dizendo que eu sei muito sobre agilidade, assim, eu falo, meu Deus, cuidado, não faz isso, pega um pouco de experiência, sabe, acumula umas cicatrizes aqui, faz talvez até contatos, né, começa a procurar comunidades aqui, começa a viver um pouco disso daqui no dia a dia e vai pra lá com talvez alguma base, né? Vai pra lá com um pouco mais robusto, assim, porque a vida vai bater de volta, né? Que ele não vai ter altos e baixos. Se você tiver muito frágil, vai ser perigoso, assim, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Pelo menos é o que eu penso pra mim, assim. Se eu fosse mudar de país, eu faria isso. Eu tento solidificar minhas bases, mesmo pra ficar no Brasil, né? Tento não botar muita fé que, não, tô robusto o suficiente, pode vir aqui, manda uma PI Planning aí pra 2.000 pessoas que eu toco tranquilamente. Não, calma, vamos aprender um dia depois do outro. É muito bom. Alguma mensagem final aí que vocês queiram deixar pra galera nesse finalzinho de Love the Problem? Algum beijo, algum abraço aí pra alguém que fica aqui nos países lusófonos que vocês queiram deixar? Eu vou mandar um abraço pra Cindy, que criou Cindy Moraes. A Cindy, ela estava no primeiro time Scrum da Petrobras. Tem ideia do que é isso? Uou, olha lá, base sólida, né, Amanda? Que a gente tá falando, ó. Antes de mim, ela estava lá no primeiro time e era um dos times mais bem-sucedidos lá. Eles eram da UFRJ, com Vinícius Manhães Teles lá, e eu acho que foi o Juan Bernabó que deu coach pra eles. Caraca! Nossa, só nome grande, meu Deus. Nossa senhora, hein? Então
Vou mandar um beijo pra Cindy. Beijo, Cindy. Cindy hoje. E é engraçado, Amanda, que assim como você não conhecia o Caio, né? Vocês conheceram, e são dois nomes bem legais, assim, duas pessoas que eu gosto muito. Você conhecia a Cindy. Eu acho que esse tipo de coisa acontecendo mostra que a base tá de alguma forma sólida, né? Porque do tipo, eu conheci a Cindy pela Carol Serpejante, que trabalhava com ela na Easy, e as coisas vão se fechando, e elas trabalham também com o Thiago Soares, que é amigo do Caio, e as coisas vão se conectando assim, e a gente vai formando um grupo bom. Gostei do beijo então pra Cindy Moraes. Outro beijo, Cindy, beijo meu também. Caio, quer deixar algum abraço, algum beijo, alguma mensagem pra eternidade aqui no podcast? Por falar em base sólida, a gente já falou o nome dele aqui, acho que esse abraço faz todo sentido nesse podcast. Queria mandar um abraço gigante pro Márcio Sete. O Márcio Sete foi um dos grandes pivôs dessa nossa mudança de vida aqui pra Austrália. Ele estava envolvido no processo do início ao fim, assim, desde a indicação inicial até colocar a Amanda e eu em contato numa chamada Skype que caía toda hora. Foi assim que eu conheci a Amanda, antes da gente se conhecer face to face aqui. E o Márcio é um cara que toda vez que eu converso com ele me inspira. Eu acho que inspira todo mundo que cruza o caminho dele, assim. É uma referência aqui, é uma referência no mundo, é uma excelente pessoa. Tá lá em Sydney, melhor que nós que estamos aqui trancados em Melbourne nesse segundo round de lockdown. Mas eu queria mandar um super abraço pra ele e gratidão eterna, né? Às vezes essas pessoas aparecem na sua vida, pra elas pode ser só um passinho, mas elas mudam tanta coisa, né? E às vezes a gente não consegue nem retribuir ou agradecer à altura. E fica o meu abraço aqui pra ele como mais uma das milhões de tentativas de agradecer esse pivô na nossa vida. Eu estou aqui arrependida de não ter mandado esse abraço, então eu vou entrar nesse bonde também. Muito bom. Entra, tem espaço para todo mundo. Tudo que o Caio falou, ele literalmente mudou as nossas vidas, né? Então, assim, é muita gratidão mesmo, desde o começo, todo o apoio. E depois todo o apoio profissional, pelo conhecimento dele também, né? Ele é inspirador, ele tem ideias inovadoras, então é uma grande referência. O tempo inteiro, né? Foi outro presente que a Austrália, na verdade, ele deu à Austrália de presente para a gente, e a Austrália nos deu ele de presente, porque a gente acabou conhecendo ele aqui também, então... Caramba, eu achei que ele já conhecia vocês antes, porque o Márcio Sete, pra mim, é o melhor recrutador da Austrália, é o Márcio Sete, né? Levou o capitão intelectual aqui do Brasil pra ir selecionando a dedo, assim, muito bem selecionado. E vocês sabem, eu vou deixar meu abraço aqui também pro Márcio Sete. O Márcio Sete eu já viajei com ele, né? Tô falando de Austrália, parece que eu peguei avião com ele. Eu fui de Campinas até São Paulo, no Jair Brasil 2018. Eu dei uma carona pra ele pra voltar pra São Paulo e altos papos, cara, altas ideias. Ele é o tempo todo animado, né? E trazendo, não, tô experimentando Fit for Purpose lá, pra consultoria, e não sei o que, pra transformação digital. Eu falei, nossa, você precisa palestrar sobre isso, Márcio. Então eu vou deixar a missão também pra você, Amanda, e você, Caio. Assim que falar com o Márcio, fala assim, Márcio, aproveita esse mundo online e traz pra comunidade brasileira um pouco, palestra em português aqui pra gente. Fala com a gente aqui, traz um pouquinho de Márcio Sete aqui pro Brasil também, e deixa aqui meu abraço pra ele. Só tá aí na Austrália, tá fechado aí só no English Speaker Countries. Não, traz pra gente também, Márcio, já fica aqui a provocação. Amanda, Caio, obrigado por esse bate-papo, sensacional. Espero que a Cindy Moraes, né, que foi quem sugeriu o tema, tenha gostado. Ganhou um abraço, é impossível não ter gostado. Ganhou um abraço meu, ganhou um abraço da Amanda, impossível não ter gostado. E a gente fica por aqui nesse Love the Problem. Pra você que quiser votar nas opções, ver os contatos da Amanda e do Caio, ver as referências desse episódio, né, as palestras que a gente citou, tudo que a gente citou aqui, k21.link/Love the Problem. E se você gostou do episódio, se você conhece alguém que tá curioso pra saber como que é a Austrália, ou se você conhece alguém que se interessa por qualquer outro tema Love the Problem, se você gosta mesmo do Love the Problem, recomenda aí no Twitter, recomenda no LinkedIn, recomenda no WhatsApp, recomenda no Telegram, sei lá, recomenda aí pra galera, porque o pessoal que vem aqui é sempre muito especial. Obrigado, Amanda, obrigado, Caio. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.